Newton foi, sem dúvida, um dos homens mais inteligentes da história. Descobriu as leis da física, revolucionou a matemática e lançou as bases da ciência moderna. Mas há algo que provavelmente não te ensinaram na escola. Quando tentou investir dinheiro, acabou perdendo quase tudo. E o pior é que seu erro não foi por falta de inteligência, mas por algo que continua arruinando milhares de pessoas hoje: investir com emoção em vez de estratégia. A bolha que devorou a fortuna de Newton era o ano de 1720 e na Inglaterra havia uma febre financeira com a Companhia dos Mares do Sul. Esta empresa prometia lucros extraordinários e todo mundo falava sobre ela. Newton, ao ver que todos ao seu redor estavam ganhando dinheiro, não quis ficar para trás. Comprou ações e no início tudo parecia perfeito. Seus investimentos subiram rapidamente e em pouco tempo ele dobrou seu dinheiro. Mas é aqui que começa a armadilha. Newton, achando-se mais esperto do que os outros, vendeu suas ações e saiu com um bom lucro. Até aí, tudo bem. O problema foi que a bolha continuou crescendo. Os preços subiram ainda mais. As notícias falavam de pessoas ficando milionárias. A ganância começou a afetá-lo. Apesar de ter saído com lucros, Newton voltou ao mercado, desta vez com um investimento muito maior. Por quê? Porque tinha medo de ficar de fora. E então, como em todas as bolhas, tudo colapsou. Em poucas semanas, as ações da Companhia dos Mares do Sul caíram quase a zero. Newton perdeu quase toda a sua fortuna. Depois disso, ele disse uma de suas frases mais famosas: "Consigo calcular o movimento dos corpos celestes, mas não a loucura das pessoas." Mas o problema não foi a loucura dos outros, foi a própria. Não investiu com lógica, mas com emoções. Estamos repetindo o erro de Newton? Se você acha que isso foi só um problema do passado, pense de novo. O mesmo fenômeno acontece repetidamente com pessoas que caem na febre das memecoins, pirâmides financeiras e investimentos milagrosos. Caso 1, as memecoins. Você deve se lembrar quando Dogecoin, Shiba Inu e outras criptomoedas sem utilidade real explodiram em valor. O que aconteceu? Muitas pessoas compraram quando o preço já estava alto, esperando ficar ricas da noite para o dia, e então tudo desabou. Caso 2. Esquemas de pirâmide. De tempos em tempos, surge uma nova oportunidade de investimento que promete ganhos absurdos sem esforço. Desde esquemas Ponzi até fraudes de investimento garantido, o padrão é sempre o mesmo. Os primeiros ganham, mas a maioria perde. As pessoas não aprendem e o resultado é sempre o mesmo. Como evitar o erro de Newton e proteger seu dinheiro? Se até um dos maiores gênios da história caiu nessa armadilha, o que você pode fazer para não cometer o mesmo erro? Primeiro, nunca invista em algo só porque está na moda. Se todos estão falando sobre isso e parece que você não pode perder, é um sinal de alerta. 2. Faça sua própria pesquisa. Não confie em boatos, influenciadores ou no tio que entende de investimentos. Aprenda como o mercado realmente funciona antes de colocar seu dinheiro em risco. Terceiro, invista com estratégia, não com emoções. Se você sentir medo de ficar de fora ou ganância de ganhar rápido, faça uma pausa. A emoção é o pior conselheiro financeiro. Quarta, pense no longo prazo. As pessoas mais ricas não se tornam milionárias da noite para o dia.
constroem seu patrimônio com paciência e visão. Conclusão: não seja Newton com seu dinheiro. Newton deixou um legado impressionante na ciência, mas sua história financeira nos deixa um aviso claro. A inteligência não te protege de cometer erros com dinheiro. Hoje, muitas pessoas continuam a cair na mesma armadilha. Mas agora que você conhece esse erro, você tem uma enorme vantagem sobre os outros. A questão é: o que você vai fazer com esta informação? No próximo falaremos sobre Leonardo da Vinci e como o conformismo financeiro pode ser o maior obstáculo para o seu sucesso. Leonardo da Vinci foi o gênio definitivo: pintor, escultor, engenheiro, inventor. Um homem à frente do seu tempo em todos os sentidos, mas há algo que raramente é mencionado sobre sua vida. Apesar de seu talento, nunca teve estabilidade financeira. Como é possível que alguém com uma mente tão brilhante nunca tenha construído sua própria fortuna? A resposta é simples. Leonardo nunca deixou de trabalhar para outras pessoas. E se você acha que isso não tem nada a ver com você, pense novamente. Hoje, milhões de pessoas estão presas na mesma situação, conformando-se com um salário seguro enquanto veem outros construírem impérios. Leonardo, o empregado eterno. Desde jovem, Leonardo impressionou os patronos mais poderosos da Itália: os Médici, os Sforza, o rei Francisco I. Todos queriam contratá-lo. Mas em vez de construir seu próprio negócio ou vender suas invenções, ele passou toda a vida trabalhando sob encomenda, dependendo de outros para sobreviver. E embora isso lhe desse acesso a riquezas e comodidades, nunca teve controle real sobre seu futuro. Quando um mecenas morria ou perdia poder, Leonardo tinha que procurar outro trabalho. Ele passou de cidade em cidade, dependendo da boa vontade dos poderosos. Ele nunca criou um sistema que gerasse renda sem sua intervenção. E é aqui que sua história se conecta com o presente. A armadilha do salário seguro. Hoje em dia, a maioria das pessoas se contenta com um salário fixo. Elas trabalham, recebem seu pagamento e repetem o ciclo mês após mês. Não há nada de errado em ter um emprego. O problema é ficar ali para sempre. O salário mínimo ou mesmo um salário confortável te dá a sensação de estabilidade. Mas, na verdade, é uma gaiola dourada. Porque enquanto você troca seu tempo por dinheiro, os empreendedores, os investidores e os inovadores constroem ativos que trabalham para eles. E o pior é que, assim como Leonardo, seu emprego não lhe pertence. Se o seu chefe decidir cortar pessoal, você está fora. Se a empresa fechar, você fica sem renda. Se você adoecer e não puder trabalhar, o dinheiro para de entrar. Enquanto isso, há pessoas que encontraram a maneira de gerar renda sem estar presas a um emprego. Pessoas que, em vez de depender de um patrocinador, tornam-se seus próprios chefes. Mas para isso é preciso fazer algo que Leonardo nunca fez: vender e expandir suas próprias criações. O problema das grandes ideias que você nunca vende. Leonardo tinha invenções que poderiam ter revolucionado o mundo. Ele desenhou máquinas voadoras, armas avançadas, sistemas de drenagem e até um robô humanoide. Mas a maioria das suas ideias ficaram no papel. Nunca as patenteou, nunca as levou para o mercado, nunca as transformou em um negócio. O resultado: outros ficaram ricos com ideias semelhantes décadas ou séculos depois. E aqui vem a pergunta importante: quantas ideias incríveis você teve que nunca pôs em prática? Talvez você tenha um talento, um projeto,
um negócio em mente, mas continua esperando o momento perfeito. Leonardo morreu deixando esboços de grandes invenções que nunca foram construídas. Se você continuar adiando seus sonhos, pode acabar igual. Agora, a verdadeira pergunta é: como você pode quebrar esse ciclo e assumir o controle do seu futuro financeiro? É exatamente isso que vamos ver no próximo capítulo, porque há um gênio que teve uma ideia revolucionária e a deixou morrer. Nikola Tesla tinha uma mente prodigiosa. Sem ele, o mundo não teria eletricidade como a conhecemos, nem motores de corrente alternada, nem rádio, nem centenas de invenções que usamos diariamente. Mas há algo que a história raramente menciona. Tesla morreu na pobreza. Por quê? Porque mesmo tendo ideias revolucionárias, ele nunca as executou comercialmente. E o mais assustador é que isso ainda acontece hoje. Pessoas com ideias brilhantes que nunca as tornam realidade, enquanto outros, com menos talento, mas mais visão, ficam milionários com elas. O sonho da energia sem fio. No final do século XIX, Tesla tinha um projeto que poderia ter mudado o mundo para sempre. A transmissão de energia sem fio. Imagine um mundo onde a eletricidade viaja pelo ar, sem cabos, sem tomadas, de graça para todos. Tesla estava convencido de que poderia conseguir e construiu a torre Wardenclyffe, uma enorme estrutura projetada para enviar eletricidade a longa distância. Mas houve um problema. Tesla nunca pensou no modelo de negócios. J.P. Morgan, seu investidor, percebeu que não podia monetizar a eletricidade se as pessoas a recebessem de graça. Então, ele cortou o financiamento e deixou o projeto em ruínas. Sem dinheiro, Tesla não pôde concluir seu experimento e sua grande visão morreu com ele. Enquanto isso, Thomas Edison e outros concorrentes construíram impérios elétricos porque souberam vender sua tecnologia. O erro de acreditar que uma grande ideia se vende sozinha. Tesla não foi o único a cometer esse erro. Milhares de pessoas continuam a fazê-lo hoje. Você tem uma ideia brilhante, um negócio inovador, um produto incrível, mas nunca o executa bem. Por quê? Porque você acha que o mundo vai reconhecer automaticamente seu brilho. Mas a realidade é diferente. Não basta ter talento, não basta ter a melhor ideia. Se você não souber vendê-la e executá-la bem, outra pessoa fará isso. E quando isso acontece, o mundo se esquece de você. Exemplos modernos de pessoas que não souberam executar suas ideias. BlackBerry contra Apple. BlackBerry inventou o primeiro smartphone, mas não soube evoluir. Steve Jobs, sim. O resultado? Apple ficou com todo o mercado. Kodak e a câmera digital. A Kodak inventou a primeira câmera digital, mas a ignorou porque achava que prejudicaria seu negócio de filmes fotográficos. Anos depois, o mercado mudou e a Kodak faliu. MySpace e Facebook. MySpace era a rede social dominante, mas não inovou. Mark Zuckerberg o fez e o Facebook destruiu. A história é clara. Não ganha quem tem a melhor ideia, mas quem sabe executá-la. Você tem uma grande ideia? Então, faça isso. Primeiro, valide sua ideia no mundo real. Alguém pagaria por isso? Resolve um problema real? Não se apaixone pela sua ideia até ver que há demanda. 2. Aprenda a vender. Tesla achava que sua genialidade era suficiente. Não foi. A habilidade mais valiosa não é inventar, é convencer. Terceiro, não espere a perfeição.
Se você continuar esperando o momento ideal para lançar seu projeto, nunca o fará. 4. Cerque-se de pessoas que complementem suas habilidades. Tesla era um gênio técnico, mas não sabia lidar com negócios. Procure parceiros que te ajudem onde você falha. Conclusão: não seja Tesla com sua ideia. Tesla morreu sozinho, sem dinheiro e com centenas de invenções não exploradas. No próximo capítulo, falaremos sobre alguém que entendeu perfeitamente o valor do tempo e do dinheiro, mas que, ironicamente, nunca aplicou o seu próprio conselho. Albert Einstein é um dos maiores nomes na história da humanidade. Sua teoria da relatividade mudou para sempre nossa compreensão do universo. Mas tem algo curioso. Ele mesmo declarou que a força mais poderosa do mundo não era a gravidade nem a velocidade da luz, mas sim o juro composto. Certo? Einstein chamava o juro composto de a oitava maravilha do mundo. Ele disse uma frase lendária: quem entende, ganha. Quem não entende, paga. No entanto, Einstein nunca aplicou seu próprio conselho em sua vida pessoal. O erro financeiro de Einstein. Apesar de ser um gênio, Einstein nunca se preocupou muito com seu próprio dinheiro. Passou anos vivendo de bolsas e apoios acadêmicos. Ele perdeu uma grande parte de sua fortuna no divórcio com Mileva Marić, sua primeira esposa. Embora seus prêmios e palestras tenham gerado renda, ele nunca construiu uma estratégia para que seu dinheiro crescesse por conta própria. Ou seja, Einstein compreendia o conceito de juros compostos, mas não o aplicou em sua vida. E é aqui que muitas pessoas cometem o mesmo erro. O que são os juros compostos e por que são tão poderosos? O juro composto é quando o seu dinheiro gera dinheiro. E então, esse dinheiro gerado também começa a gerar mais dinheiro. É a diferença entre trabalhar por dinheiro a vida toda ou fazer o dinheiro trabalhar para você. Veja este exemplo. Se você investir $1.000 e deixar crescer a 10% ao ano, em um ano terá $1.100. Mas no ano seguinte, não ganhará apenas $100, mas ganhará $110, porque agora seu dinheiro inicial e os juros gerados também estão crescendo. Depois de 30 anos, sem investir um único dólar extra, seu dinheiro se torna mais de $17.000. E se ao invés de deixar apenas $1.000, você investir mais a cada mês, o crescimento se torna explosivo. Mas aqui está o segredo. O tempo é o fator mais importante. Se você começar jovem, mesmo com pouco dinheiro, pode acumular uma fortuna sem esforço. Mas se você começar tarde, o crescimento desacelera. E é aqui que a maioria das pessoas falha. Como as pessoas continuam ignorando os juros compostos hoje? Cada dia que passa sem investir, você está perdendo dinheiro sem perceber. As pessoas gastam seu dinheiro em coisas desnecessárias, em vez de investi-lo. Pensam que não têm o suficiente para investir quando poderiam começar com quantias pequenas. Adiam a poupança e o investimento porque acham que podem começar depois. Mas depois de 10, 20, 30 anos percebem que é tarde demais. O erro de Einstein foi não aplicar em sua vida a força mais poderosa do dinheiro. Você vai cometer o mesmo erro? Porque no próximo capítulo falaremos de alguém que mais do que ninguém pagou o preço por não entender seu próprio valor. Vincent van Gogh é um dos artistas mais famosos da história. Suas pinturas hoje são vendidas por centenas de milhões de dólares.
mas durante sua vida morreu pobre, sem reconhecimento e sentindo-se um fracasso. Ele vendeu apenas uma pintura em toda a sua vida. Ele viveu dependente do dinheiro que seu irmão Theo lhe enviava e morreu acreditando que sua arte não valia nada. Mas a realidade é que seu talento tinha valor. O problema foi que ele mesmo nunca teve coragem de exigir o que merecia. E é aqui onde a história dele se cruza com a sua. O preço de não acreditar em si mesmo. Van Gogh tinha um problema sério. Deixava que o mundo definisse seu valor. Quando tentou vender suas obras e foi rejeitado, assumiu que sua arte não era boa. Quando não encontrou compradores, pensou que não valia a pena continuar tentando. Mas o problema não era seu talento. O problema era que o mundo não estava pronto para ele. E este é um erro que continua destruindo sonhos hoje. Pessoas que têm talento, mas não se atrevem a cobrar o que merecem. Empreendedores que duvidam de sua ideia por não receberem apoio imediato. Trabalhadores que aceitam salários baixos porque é o que têm. Van Gogh passou a vida inteira acreditando que não tinha valor, e só após sua morte o mundo reconheceu sua genialidade. Não cometa o mesmo erro. A grande lição: o mercado nem sempre está certo. Se Van Gogh tivesse vivido alguns anos a mais, talvez tivesse visto sua obra triunfar. Mas ele desistiu cedo demais. Se você tem um talento, uma ideia, um negócio, e o mundo não valoriza isso hoje, não quer dizer que não vale a pena. O mercado nem sempre reconhece o valor na hora certa. Às vezes, é preciso insistir até que eles entendam. Porque a diferença entre alguém que triunfa e alguém que desiste nem sempre é o talento. Às vezes, é apenas a resistência para continuar. Van Gogh não viveu para ver seu sucesso, mas você pode.